Aqui é o Ramon Ferreira de Ramos, iniciando mais um vídeo para o canal sobre a Palavra de Deus para os ouvintes espirituais das nossas almas. Você? Amém. Diz assim a Palavra de Deus. Está no Jonas capítulo 1, o verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis. De diante da face do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia, um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tem? Dormiste? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vide e lançamos sorte, para que saibamos que por que causa sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre ele, sobre Jonas. Então lhe disse: Declara a nós tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele disse: Sou hebreus, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeram tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinham declarado, e disseram-lhe: Que faremos nós? Porque o mar acalme, porque o mar se eleva, graciava cada vez mais. E ele lhe disse: lançai me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto, os homens tremeram, foram alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, o Senhor, fizeste como te apraz. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Também, pois, este homem, o Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto.
Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jona. E esteve Jona 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu li a palavra de Deus para esclarecer muito bem que Deus chama Jona para ir na cidade de Nínive e clamar ali e proclamar uma liberdade para o povo que vivia devastado, longe de Deus, e vivia aquele povo, muitos com seus reis, com seus príncipes ali, tudo de uma maneira só vivendo. E Deus olhou para ali e chama Jona para lá, para levar esta mensagem e proclamar, antes de levar a sua mão pesada da condenação que estava escrita para Nínive, para destruir aquela cidade. Mas Jonas, recebendo o recado, ele deu meia volta a volver e desceu a Jefos e a Tarsis, e pagou a sua passagem e desceu para o porão. Ele se desviou do caminho do Senhor ali, do mandado do Senhor, e pagou a sua passagem e vai pensando que tudo bem, que ele tinha se escapado de Deus, ele tinha se escapado, que ele desceu no porão, deitou tranquilo, e nem a tempestade não incomodava ele, porque ele estava quieto, deitado no profundo sono. Não é hora mais de nós descansar neste mundo, não é hora mais de nós ficar também, às vezes a parte que nem Jona, não se preocupar com as almas e não se esquecer do mandado do Senhor, que o Senhor ordena, ir de pregar o Evangelho, proclamar. Não precisa, é na simplicidade da sua palavra, e uma palavra basta. E o Jonas fez tão difícil ali, mas ele não tinha no seu coração de levar a mensagem para a cidade de Nínive. A menção dele era se desviar, achando que estava tudo bem quando estava dormindo. E os marinheiros e os o chefe do navio ali, vendo toda a perturbação, indo de cada vez a pior o navio, começaram a lançar as cargas no rio, começaram para ver se aliviava a fúria que tinha o vento na água no navio. E eles não sabiam o que fazer, e não parava, e cada vez mais agitando mais as águas. E eles sentiram que aquele homem que embarcou, chegou o chefe do navio e disse: o que tu faz aqui? Dorme? Dormes tu? E ele declarou ali, verdadeiramente, como ele deitou ali, né? Ele estava tão despreocupado, no sentido assim, que das almas, porque ele poderia, se o amor tivesse na sua vida, no seu coração, Jona, verdadeiramente, ele desobedeceu uma ordem de Deus para olhar pelo amor de uma alma das vidas daquela cidade, mas era por causa que elas são tão corruptas. Meu irmão, obedecer uma ordem do Senhor, e o Senhor que salva, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, é Ele que converte o coração e transforma a vida, é Ele que conhece as estruturas dos seres humanos no planeta Terra, e sabe qual é o que são mais usados instrumento na mão de Satanás. É por isso, e Jonas estava temendo ali, para realizar esta obra tão maravilhosa que Deus tinha mandado. Então os marinheiros, né, tremendo, eles temeram, ó. Os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, eles estavam da sua maneira, clamando a Deus, lançando no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jona, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia um profundo sono. Meu Deus, ele dormia um profundo sono. Não é hora mais de nós dormir um profundo sono nas nossas casas, no nosso lar, na igreja. Só na igreja vemos, se conformemos só daí, com a nossa salvação, com a nossa maneira de viver, e não ordenamos a voz do Senhor, não testemunhamos, não falamos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, no cadastro que está esse planeta Terra, que ninguém respeita mais, estamos chegando na era final de devastar o planeta Terra. O Satanás está se levantando no globo terrestre para acabar com a igreja do Senhor, com os pregadores, os mensageiros. E o que nós temos fazendo? Nós temos
temendo, sabendo que a autoridade está na mão do Senhor, só que temos que pagar um preço muito caro na presença do Senhor, e o Senhor deixar usar, porque quando o Senhor levanta, quem tocará nos seus ungidos? É tocar na menina da vista do Senhor. Aí o Senhor compara. Então, meus irmãos, Deus nos ama, e Ele desceu ali, né? Desceu tranquilamente, dormia. O mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tem? Dormiste? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus lembra de nós, para que não pereçamos. Meu Deus, e ele bem tranquilo, e o precisou ele dar um toque nele ali, levantar, né? E dizia, cada um ao seu companheiro, vide e lançamos sorte. Lançaram sorte, fizeram sorte ali entre eles, porque eles sentiram no navio que aquela perturbação, aquele temporal que estava na água, no vento, a submergir o navio, não era culpa deles. Tinha algo diferente no navio. E eles chegaram e lançaram sorte, caiu em Jona, caiu nele. E eles chegaram e falaram com Jona. O Jona teve que declarar, né? Teve que declarar e dizer ali perante eles. Mas um ponto de interrogação, ali ele lhe disse, eu sou hebreu. Poxa, é muito profundo dizer que hebreu estava dormindo. Não adianta eu dizer que eu sirvo a Jesus e durmo, não me preocupo com nada, nem com o lado, nem com a salvação, nem com os familiares, nem com os parentes, eu tanto faz me salvar, e o resto que rola e toda água abaixo, não é assim, assim estava Jona. E ele disse, eu sou hebreu, temos ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ali é a verdade, ele falou, mas não parecia. Então homens chegaram-se de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabia que o homem fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Não fugimos, meus irmãos, não fugimos. O inimigo tenta nos tirar da igreja. Se você não está invocado na salvação e no poder da palavra e servir a Jesus com grande amor, é dizer, eu tenho na minha vida esse sentido. Se eu não ser uma igreja e não ir na igreja, lá nas quatro paredes, porque, irmão, esses grandes templos, essas igrejas, o diabo tem que respeitar, porque a igreja do Senhor está ali para o dia do arrebatamento. Mas no dia do arrebatamento fica para o anticristo. Se eu vou ficar lá, eu fico implantado para o anticristo. Eu sou o templo, apartamento do Senhor, tabernáculo do Senhor, e é no que derrama a glória do Senhor. É por nós sermos porta-voz, nós não sermos um ídolo para ser adorado, um ídolo para aclamar. Às vezes não sabemos falar, erramos algumas palavras, mas o importante é a glória do Espírito Santo, é a divindade do Senhor, é o poder dele, Kamandoramassuri andaramais, Topacandolamassuri candalabachais, Pureandalamastekundarimeque maramanais. Uma glória do Senhor está aqui, porque tem um exército de anjo aqui. Oramai, aleluia. Isso que devo sentir, isso que deve, porque onde está o temor de Deus, a glória de Deus, há salvação, há cura divina, há transformação de vida. Devemos louvar com unção, devemos cantar com unção, pregar com unção, não ser a Bíblia Sagrada ali como um jornal e não achar que não tem poder. A Bíblia não é historinha de fato, não. A Bíblia é o poder de Deus, é a ressurreição e a vida, o poder está ali da ciência, é a boca de Deus que está falando. Nós usando para levar a mensagem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nas tuas mãos, Senhor, misericórdia, Senhor, que nós devemos proclamar mesmo e temer ao Senhor, ficar na presença do Senhor, sabendo que de nós não temos nada mesmo. Não temos, se dependemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Né? Do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós devemos ter certeza, aquele que nos chamou, aquele que nos libertou, aquele que nos batizou, aquele que nos renovou. Eles disseram-lhe, que faremos? Eles perguntaram, o que faremos agora?
falando com Jona, e Jona teve que dizer para eles, disse, que faremos nós para que o mar se calma? Porque o mar eleva graciosa cada vez mais. E ele disse, levanta-me e lança-me no mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esse grande tempestade. Irmão, se nós temos cheio do Espírito Santo, se nós temos servindo ao Senhor com grande poder e glória, onde botemos a planta do pé, ali tem paz, ali tem cura divina, tem salvação, tem libertação, porque nós temos porta-voz, nós temos o canal, não queremos passar na frente, deixar o Espírito Santo para trás, a ciência da palavra para trás e tomar a frente das coisas, não. Ei, suriandalabacalabassuri candalamás, arimandalamassuri candalamastecomanás. É o Senhor que faz. Eu sei, meus irmãos, igreja do Senhor, que quando nós coloquemos no coração para levar a mensagem, se levanta de tudo que é jeito para querer nos calar. Mas o Senhor faz nós como porta-voz clamar no deserto desta vida e dizer que essa é uma esperança em nome de Jesus. É Ele que salva, transforma e batiza com o Espírito Santo. Ele que levanta o cansado, os abatidos. Não existe a pessoa mais perversa nesse globo terrestre, caindo os pedaços da maneira que esteja servindo. O Senhor transforma, o Senhor liberta, porque Ele conhece a estrutura de cada ser humano que Ele permitiu nascer na face da terra. Ele tem o poder nas suas mãos. Entretanto o homem remava, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, quanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Veja só, eles faziam tudo para se escapar. Eles certo, se lembrando das famílias, se lembrando que tinham que chegar em casa, olhar as suas famílias e agora iam morrer no mar. Agora eles iam perecer no navio. Eles pensando, digam de seus trabalhos, é ali. E um homem de Deus entra lá no navio para dar essa perturbação. Oia declamassuri candalamastais. Aonde que pisar a planta do nosso pé tem que ter paz. Tem que ter alegria. Se tem demônio tem que sair. Se tem morte tem que ter vida. Se tem doença tem saúde. Porque é Deus que cura, é Deus que transforma. Aleluia. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como aprove. Eles clamaram a Deus e disseram, olha, nós não temos culpa desse homem, lançamos no mar e agora? E eles ficaram observando o que ia acontecer com Jona agora, e o navio ficou tranquilo, voltou tudo ao normal, a calma, a paz voltou para dentro do navio. E levantaram Jona e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Tremeram, pois, eles, os homens, ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram voto. Os homens fizeram voto, fizeram sacrifício por amor da vida de Jona. E eles estavam olhando e observando o que aconteceu Jona no mar. E aí Deus levanta, lá do seu trono, eles estavam observando, deu a voz no mar e falou, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jona. E esteve Jona 3 dias e 3 noites na estranha do peixe. Agora mudou o hotel de Jona. Agora mudou o hotel dele. Nas estranhas do peixe, já pensou? Ele do navio dormindo, foi parar na estranha do peixe. Dormindo, na estranha de um peixe. E Jona, imagina só para ele suspirar o ar ali na escama dos peixes e na profundeza do peixe, ali no mar. O Jona, 3 dias e 3 noites,
na estranha do peixe. É o grande amor de Deus para conosco na última hora. Na última hora que acharam que Jona ia desaparecer e Jona estava perdido totalmente, né? O capítulo 2 e o verso 1 diz assim: orou Jona ao Senhor, e seu Deus, dos caminhos do peixe, das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Ele comparou que ele estava no inferno. Ele lá gritou, é para ver o amor de Deus lá dentro do peixe, lá na profundeza do mar, ele orando a Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que não tem lugar para nós se esconder, debaixo da terra, em cima da terra, lá em cima, é a profundeza do mar, os olhos estão como chama de fogo nos cuidando. Ele ordena todas as coisas para nós. Ele tem o poder, está cheio na Bíblia. Na Bíblia está cheio que não adianta. Salmo fala isso, né? Amós fala isso, que não tem esconderijo. E ele lá teve que clamar, ele teve que reconhecer, né? Olha, vou ler de novo o versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu, ó Senhor, ouviste a minha voz. Meu irmão, ele está ouvindo o clamor de nós clamar. Seja qual é a situação, na ânsia da morte, o Senhor está pronto para dar a bênção. Porque num segundo ele dá. Porque aqui Jona teve essa experiência. Porque tu me lançaste no profundo do coração do mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas obras e as tuas vagas têm passado por mim, cima de mim. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E ele pensando, agora será que eu vou estar vivo? Eu vou voltar para a igreja? Eu vou voltar para o templo da tua santidade? Eu ainda vou te louvar? Mas que oração esse Jonas estava fazendo lá, né? Porque ele estava pensando, né, que ele não ia poder ver o templo da tua santidade. Porque as águas me cobriram, até a lama, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Do peixe ali, ó, enrolou tudo na cabeça dele, as algas, e eu desci até o fundamento do monte, ferrolhos da terra, corrente-se sobre mim para sempre, mas tu o livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Veja só, Deus o livrou ele. Lá das estranhas, viu a oração dele e livrou, né? Quando desfalecia em mim a minha alma, e me lembrei do Senhor, e entre ti e a minha oração, no templo da tua santidade. Veja, ali ele orou e Deus o viu no templo da santidade, né? Que coisa linda o amor de Deus, não é imenso. O que observava a vaidade vã, deixava a sua própria misericórdia, mas tu ofereceste sacrifício com voz do agradecimento, que voltei, paguei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jona na terra. Deus observou Jona, a trajetória de Jona, 3 dias no mar, 3 dias no mar, viajando na baleia do peixe. Ou quando o peixe ia sonhar que ia ser carregar um homem, transbordando o homem, Jona, né? E Deus ordena o peixe a vomitar Jona na terra seca. E ali foi lançado Jona, para Jona voltar à ordem que Deus deu, que ele tinha voltado, virado as costas. E Deus usa de misericórdia no capítulo 3, diz assim, ó, e o verso 1.
Veio a palavra do Senhor, grande vez a Jona, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. A ordem que Deus deu para ele, levanta-te daí, Jona, vai pregar a mensagem que eu entreguei. E Jona teve que se levantar, né? E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive a grande cidade de 3 dias de caminho, uma grande cidade de 3 dias. Mais de 120 pessoas naquela cidade. Jonas não tinha amor, queria que todos morressem, queria que Deus o condenasse aquela cidade. Como é que está o amor nos nossos corações, que as pessoas morram, que Deus os condena? Deus veio salvar, não veio condenar, porque no dia do juízo, quando chegar lá no dia do juízo, Deus vai perguntar, eles vão querer acusar a Deus em alguma palavra, Deus vai dizer, não, eu te dei livre-arbítrio, eu te dei tudo, eu revelei o meu Filho, amado Jesus Cristo, eu amei, eu entreguei, eu crucifiquei, Ele ressuscitou por amor de vós, e vocês não fizeram nada para passar para a vida eterna, nem te conheço. E começou Jona a entrar nela pela cidade, de caminho de um dia, pregando, e dizia ainda, 40 dias a Nínive será subvertida. Daqui 40 dias, Deus vai subverter essa cidade. Deus vai estender a mão, vai terminar essa cidade. Se vocês não se arrependeram. E ele entrando nas ruas e proclamando, né? E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, e vestiram-se de pano, de saco, desde o maior até o pequeno. Veja só, eles tiraram as suas vestes, botaram pano e se humilharam para Deus usar de misericórdia e retroceder a sua voz e não estender as suas mãos e terminar com a cidade de Nínive. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano, de saco, assentou-se sobre a cinza. Olha, que exemplo esse rei! Tirou suas vestiduras, por amor de Deus, não negando a Deus, mas ele tirou e botou as vestes e sentou na cinza, pedindo para Deus ter misericórdia daquela cidade. Deus tem misericórdia daquela cidade. Deus tem misericórdia de nós, sim. Deus tem misericórdia da nação, sim. E fez uma proclamação e divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos grandes, dizendo, nem um homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, prove coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem de beber água. O rei deu ordem, olha, as criação não vão comer, não vão beber água, vão jejuar junto conosco. O clamor é pareio, para Deus usar de misericórdia para conosco. E todos obedeceram, até o gado, os animais, todos eles. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano, de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um ao seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha só a violência que cada um tinha nas suas mãos. Todos tiveram que obedecer, um clamor pareio. Quem sabe se volte Deus e arrependa-se, apartará do furor da sua ira, sorte que não pereçamos. Veja só, para Deus voltar atrás. E por amor de Deus, só nesta hora que Deus retroza o coração de Deus pela uma alma, muito mais pela uma multidão, quando Deus estende a mão para queimar todos no fogo,
Porque agora o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento, está reservada essa terra como um tesouro. 2 Pedro 3,7 e várias passagens tem. Como um tesouro nesta terra. Mas o maior tesouro é as nossas almas para o Senhor. É as nossas vidas para o Senhor. E Deus não criou nós para perdição eterna. Mas nós escolhemos. Sermos rebeldes. Jonas foi rebelde, Deus usou de misericórdia com ele, mostrando para ele, ele tinha ordenado a ordem, tinha que cumprir a ordem. Arrepende-se do mal que tinha dito-lhe, faria, e não o fez. Agora eu vou ler, para a glória do Senhor é a palavra, que hoje o povo e a igreja não gostam da palavra, é só um versículo cantar, é só louvorzão. Tem que ter louvor ungido, tem que cantar os hinos das harpas, sim, mas a palavra é a palavra, é uma hora de palavra, não é 10 minutos, não é 5 minutos, agora a palavra fica por último, no esquecimento, e fica que nem uma sopa sem gosto. A palavra de Deus não é assim, a palavra de Deus é a virtude, a unção e a boca de Deus falando. Tem que ter a palavra de Deus, por ela fomos formados, por ela nós vamos morar na glória, por ela é o arrebatamento, é a palavra de Deus. Ouça o que Deus diz. Ouça o que eu estou falando. Eu não estou brincando, diz o Espírito Santo. Capítulo 4 de Jonas diz assim, ó. Mas desgostoso-se Jonas, entremente disse, ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus poderoso, misericordioso, longânimo e grande em beneficência, benignidade, que te arrepende do mal. Veja só, ainda Jonas começou a conversar com Deus ainda dizendo, como disse que ele queria ter, como disse que tinha Deus para trás e eu mando no lugar de Deus. Não, não é assim. Peço, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. Meu Deus. Só porque sofreu um pouquinho, né? E disse o Senhor, é razoável esse teu rentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela e à sombra até ver o que aconteceria na cidade. E Jonas sai dali, senta naquele lugar e diz, eu quero ver se Deus vai fazer. Deus vai queimar tudo. Ele sentado, vendo, observando o que Deus vai fazer. Mas ele é Deus, mandou e está mandado. Assinou a palavra e está falado. Né? E vendo o que ia acontecer ali naquele lugar. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre ele, a sua cabeça, a fim de livrar do seu fardo. Jonas se alegrou e se estremeu por causa da bobeira. Deus ali já deu uma mãozinha, né? Já que ele está dormindo, fez a casinha, vou nascer uma bobreira ali. Uma sombra bonita para ele, ver que eu sou amor. Eu estou agindo com amor, ele estava recuando o amor de Deus na vida dele. Mas diz assim o verso 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, qual faria a bobeira? Esta se secou. Deus envia um bicho na raiz da bobeira e secou a bobeira ali, terminou a sombra. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus, Jonas,
É a causa razoável que assim te enfarda por causa da bobeira? E ele disse, é justo que me enfade, portanto, de desejar a morrer. Veja só, ele ainda dizendo, né, Deus falando com ele, ele dizendo, não é justo eu morrer, terminou a sombra, então eu queria a morte. E disse o Senhor, tu tiveste compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Olha só, e não é eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que então mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Deus falou que ele teria, o povo não sabia discernir, o povo não sabia, cada um estava para os seus caminhos e não sabia discernir as suas vidas e nem amar as suas vidas. E aqui Deus falou com ele, e tu tem compaixão da bobeira, ele não teve compaixão do povo, teve compaixão da sombra e pediu a morte, não teve compaixão do povo. E Deus aqui falou, né, de 120 pessoas que não sabem discernir a mão direita e nem a mão esquerda, e nem os animais. Essa é a mensagem que nós vivemos nos últimos dias. Quantos Jonas no planeta Terra estão, às vezes, dentro da igreja, não se importam com nada, tanto faz, tanto deu. Eu, às vezes, preocupo se incomodar, se incomoda com cargo, se incomoda com grandeza, se incomoda com orgulho, se incomoda com vaidade, de repente vira as costas para Deus e sai culpando a igreja, sai falando da igreja, que não dá, não deu isso e aquilo, mas ele não se converteu, porque não tirou o veneno do seu corpo. Tem que ter uma transformação e amar as almas. Onde Deus chamou, tem que permanecer. Deus me chamou há 40 anos atrás e estou servindo a Jesus. E eu vou proclamar a liberdade enquanto Cristo me deixar e me dê vida aqui. Porque a ciência é dele, o poder é dele, e a voz que ele me deu e me clamou, ele me disse que me quer assim. Ele não quer uma voz de matemática, ele nada conta. Mas eu não tenho matemática, eu tenho a voz que ele me deu. Ele me deu a voz para falar, o olhar para viver. Me tirou da feitiçaria do candomblé, do mundo que eu vivia, e me transformou numa nova criatura. Me tirou da perdição deste mundo para proclamar a liberdade, que eu já disse que eu não merecia nem falar do amor dele, mas pelo amor e a misericórdia estou falando e clamando da verdade que o Senhor Jesus Cristo é nas nossas vidas. Eu quero dar um testemunho, meus irmãos, igreja do Senhor. Mais de 30 anos, tirava as escalas na colônia. Vou dizer a serra, e tem todo o povo que conhece os lugares onde Jesus, eu não pude passar, que Jesus me levou para pregar o Evangelho. Lá na linha da grama, lá em Pinhal, na costa do rio, Arte Rio Pequeno, linha Neida, linha Biriva, a serra, descendo serra, segurando no cipó, meia-noite, 2 horas da madrugada, em alto paredão alto, só na serra. Chegava nas casinhas de capim, aquelas casinhas de capim, lá estavam aqueles casais, aquelas famílias, as criancinhas se esconder, de medo, naquele deserto, mas quando falava do amor de Deus, todos vinham receber, todos vinham com carinho. Chegavam naquelas casinhas, olha meus irmãos, as panelinhas deles, eram as panelinhas de latinha, aquela comidinha tão abençoada, com grande amor, que eles tinham para tratar os missionários. E nós muitas vezes, com qualquer coisa, somos orgulhosos. Mais de 30 anos, descendo o rio, quando achava uma ponte de arame para passar, se não era a pé nas pedras, e dando glória a Deus, chegando nos casais vizinhos, aquelas casinhas de tábua,
aquelas casinhas de loninha nas costas do rio. Porque lá os pobres trabalhavam por ricos, e os ricos bem regaladamente servindo. Tinha um rico lá que se regaladamente, tinha multidão de gente lá nas casinhas, nas terras, para plantar escravo comprado a eles. É assim que o amor do dinheiro faz. Os seres humanos ser escravo, mas chegava a liberdade, chegava a paz. Eu dormia muitas vezes no maior hotel que eu dormia, olhando para as estrelas e dando glória a Deus, servindo a Jesus. Caminhando 6 horas, 3 horas, 6 horas na terra, no barro, desembarcava e voltava dando glória a Deus e servindo a Jesus. Mais de 30 anos. Tem que ter muito amor sobre as almas para servir a Jesus. Hoje vivemos na cidade, a pessoa às vezes, amém, tem que se salvar, tem que libertar, tem que pregar o evangelho, mas às vezes quer bater cacete na gente, quer passar por cima da gente, quer fazer, nem ouvir a gente vira a gente até para os cantos atirado. Mas aquele que marcou as caminhadas e a hora desses mais de 30 anos, está na agenda de Deus. Ele está na agenda dele, ele não tem esquecimento. Tá? É com ele. É para ele, diante do Senhor. E uma certa vez, chegamos lá numa casa, lá na linha da grama, e depois lá na costa do rio, tinha o falecido lá, deu para fazer lá, tinha um homem lá muito quebra e se converteu. E aquele homem que se converteu lá, tinha os cultos à tarde lá, e depois passou para a noite. O pessoal chegava de facão, chegava de armamento, largava tudo no canto, assistia a mensagem, e depois todos pegavam suas ferramentas e iam para casa. Deus é maravilhoso, é maravilhoso servir a Deus. Hoje nós queremos estar em multidões, Jesus carregou multidões, carregou, mas também pegava por pessoa, pegava as pessoas nos rios, em todo lugarzinho, encontrava. E ali, o Senhor fez uma grande obra, lá tem grandes igrejas lá. Ali na linha Almeida, tinha uma senhora, muitos anos, uma senhora lá casou, ela tinha 2 filhos enteados, depois casou com um outro homem lá e tinha os cultos na casa dela. E o homem foi muito rebelde, nunca se convertia, mas os cultos continuavam lá na casa deles. E ele saía, ele não queria ouvir a mensagem, realizava os cultos, estava o guri, a mais de 8 anos, outro de 12 anos, e a guria, e juntava o pessoal. Uma vez ele se mudou, fomos lá numa costa na beira do mato, e ele sabia que estava marcado os cultos, e aquele dia eu peguei o ônibus daqui, e fui lá para Alto Paredão, na costa lá, e peguei cedo, 10 horas, e fomos para lá. Quando eu chego lá, não sabia que a irmã veio para a cidade com a criancinha pequena, e ficou os dois grandezinhos em casa. E o padrasto da criança saiu de casa, sabendo que eu ia chegar, que ia chegar alguém para orar com eles e cantar os hinos lá com eles. Fugiu. Aí a guriazinha e o guri disseram assim, irmão, não sei aonde ele está, saiu, digo não, e era meio-dia. Olha, meus irmãos, ouça o que eu estou falando, e eu não estou brincando em nenhum argumento, que eu vou dizer agora. Aquelas crianças chorando, diz, olha, não temos nada para fazer, senão sendo um arrozinho para fazer. Eu disse, minhas crianças, pode deixar que eles vão fazer. Peguemos o fogãozinho, acendemos a lenha, o fogo, fizemos tudo direitinho ali, fizemos a panelinha de arroz, piquemos temperinho, a salsinha, fizemos aquela baita panela de arroz. Sentemos na mesa, oremos, comemos. Alegrei com as crianças ali. Você pensa, irmão, que não é? É muito sério. E ele não apareceu. Ele não apareceu. Ele desapareceu. Vim para casa. Voltei. Outra vez o pastor me mandou. Ele se mudou. Foi para outra área de campo, outra colônia. E era no deserto, lá na colônia, passava muitos campos, naqueles campos.
Eu fui, achei a casa deles, passei um garpão. Era 6 horas da tarde, inverno. Eu cheguei na casa. Ele não estava, veio para a cidade. Vivia desse jeito. Reunimos lá, fizemos o culto. Eu tinha que pousar, era uma sexta-feira. No outro dia eu vinha embora. Tinha que pegar o ônibus 6 horas, tinha que caminhar 1 hora a pé. Ele chegou de madrugada, não se levantou para me trazer na estrada, tinha que passar um campo. E eu disse para ela, deixa, não incomoda mais, eu vou sair, eu vou ir, Deus vai me levar. Então eu lá no meio do campo, sem rumo, para sair numa escuridão, lá no campo. Não podia ir muito longe porque tinha os colões, podia achar que era assaltante, podia saber que era ladrão. Eu parei no meio do campo, levantei a mão e orei. E disse, Deus, tu sabe que eu tenho que ir para casa, tu sabe que eu tenho que chegar em casa. Me dá um sinal agora da estrada. Quando foi na minha frente, 100 metros, sacudiu aquela cerca, com um grande movimento, eu segui o rumo, foi no rumo da porteira. Deus mandou um anjo e sacudiu a cerca. Eu saí na rua e cheguei com tempo de pegar o ônibus e vim para casa. Cantando, louvando a Deus, não falei para ninguém, só avisei o pastor que ele não estava em casa, fizemos o culto tudo bem, deixei tudo na mão de Deus. E lá eu dormi em cima, lá nos garpão, nos panos, lá tinha naquele garpão, tinha aqueles